quer aprender se o seu marido ser dono de casa interfere na tua ansiedade, isso tá te incomodando, você fica meio confusa sem saber se ele deve fazer esse papel ou não, vem comigo, que esse vídeo é pra você. Olá, eu sou Érica Codiayan e ajudo mulheres a zerarem os sintomas da ansiedade em 12 semanas. Se você tá com sintomas de ansiedade, tá querendo se entender melhor, tá querendo processar muitos dos pensamentos, sentimentos, comportamentos, esse canal é um canal exclusivo para você, que vai trabalhar aí o seu autoconhecimento e zerar esses sintomas da ansiedade que tanto nos atrapalha, não é mesmo? Bom, eu sempre leio aí cartinha, né, das alunas e das seguidoras para a gente poder ilustrar. E essa cartinha aqui, na verdade, foi um comentário de um vídeo do YouTube. Eu achei muito pertinente, achei muito necessário. Vocês vão entender como que é profunda essa conversa que a gente vai ter hoje, meninas, e quanto isso é necessário, tá? Ela colocou assim para mim: Érica, faz um vídeo sobre homens donos de casa, enquanto a esposa que trabalha fora, e os efeitos disso na relação. Adoro seu conteúdo. Bom, parece uma coisa simples, mas é uma coisa que afeta muito o relacionamento das pessoas, né? Por quê? Porque a gente não sabe ao certo, se tá errado. Então, esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a energia masculina e feminina. A gente vai falar das polaridades. E entendendo um pouco dessas polaridades, a gente vai poder entrar num contrassenso aí. E você vai deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, tá bom? Eu fiz aqui um esboço na lousa para poder estudar isso aqui com vocês. Na verdade, a gente vai fazer um estudo agora do masculino, do feminino e o como isso se encaixa nas tarefas domésticas e o quanto isso pode afetar a nossa ansiedade. Afinal, temos aqui um canal de ansiosas e em recuperação e é isso que a gente vai abordar em todos esses vídeos, tá bom? Se você gostou, se você quer deixar a sua história, me escreva para ansiedadesaudável@gmail.com ou deixa aqui um comentário no vídeo que eu terei o maior prazer de discorrer sobre um tema que pode ser aí do seu interesse, tá bom? Então vamos lá, meninas. Vamos entender um pouco sobre isso. Eu fiz aqui um esboço, tá? Pra gente poder entender. Então, aqui, aqui tem uma explicação mais biológica, científica, do que é essa questão do masculino e do feminino, e você vai entender um pouco melhor agora aqui comigo, ó. O sexo biológico, ele está relacionado aos cromossomos e ao DNA. É aquilo que nós nascemos. Como que nós nascemos? Está relacionado ao nosso cromossomo ou ao nosso DNA. Então, nascemos meninas ou meninos, interferindo, então, aí a nossa questão biológica. E isso é legal, não sei se todo mundo aqui sabe disso, mas quem define a sexualidade de um bebê é o pai, é o espermatozoide, né? É o gameta do espermatozoide quem define. E aí a gente tem muitas questões antigas, né? De homens dizendo que as mulheres não davam filhos homens, quando na verdade, por ignorância, né, gente? Quando na verdade quem define aí é o masculino, é o espermatozoide, é o gameta do espermatozoide. Quem define o cromossomo, tá bom? Que vai ser aí o cromossomo XY e quando é uma menina, XX. Enfim, isso é definido então pelo próprio homem, tá? Nós temos a questão de gênero, que pode ser masculino ou feminino, como eu me vejo. Por isso, a gente tem tantos estudos aí. Hoje em dia é muito importante a gente falar sobre isso, né? Sobre homens trans, mulheres trans, homens cis, mulheres cis, que significa que se eu sou um homem transgênero, então eu acabei me transformando num outro gênero através de medicação, processo psicológico, terapêutico e tudo mais. Se eu sou um homem cisgênero, é assim que eu nasci e é assim que eu me identifico, tá bom? Isso é muito importante a gente aprender e a gente entender. E tem muita polêmica, né, gente, que circula aí sobre esses temas, né? Porque se fala muito sobre o uso do banheiro, que o banheiro deveria ser um banheiro só para homens e mulheres trans, que não poderia se misturar, e uma série de outros fatores. E eu acho que a gente tem que abrir a nossa cabeça, sabe?
Não tem que ter um terceiro banheiro, a gente tem que entender como a pessoa se identifica. E a questão dela estar num banheiro masculino, um banheiro feminino, não nada diz com a conduta sexual dela, a moral e a ética. Então são coisas completamente diferentes e nós precisamos parar de ser um pouquinho ignorante, né, nesse sentido e entender que somos pessoas e que a gente se identifica, então, com o gênero masculino ou feminino. E tem a orientação sexual, que é para onde a minha libido ela é voltada, o meu desejo sexual, a minha vontade de me relacionar, que pode ser hétero, quando eu me relaciono com um sexo oposto ao meu, que pode ser homossexual, quando eu me relaciono com alguém do mesmo sexo que o meu, e o bissexual. Eu não sei se vocês sabem, mas Freud já dizia há tempos atrás que todos nós somos bissexuais e por uma questão da cultura, nós acabamos então nos definindo como hétero, como homo, e assim a gente vai levando a vida fora, mas ele dizia muito sobre isso, né? Então, assim, não tô dizendo que é certo, que é errado, nada disso, mas apenas uma curiosidade de um grande pesquisador aí da sexualidade humana, que foi o Freud, tá bom? Mas nós não vamos, fiz toda essa introdução para dizer para vocês que nós não vamos falar sobre sexo biológico, sobre gênero ou sobre orientação sexual. A gente vai falar sobre energia feminina e masculina, que é uma energia que todos os seres humanos têm. E não só os seres humanos, como todo o universo, que eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Então, independente se você for homem, mulher, se você for homoafetivo, se você for hétero, se você for independente, tá? Independente. Se você for trans, se você for cisgênero, independente. Você carrega em si dois polos de energia, o feminino e o masculino, tá? E aí entra agora, a gente começa a falar um pouco do nosso quadro de ansiedade, porque eu quero que você se imagine aí onde é que a sua energia descansa? É mais no feminino ou é mais no masculino? E eu vou explicar isso pra você, é muito interessante, tá? Então, nós temos aí as energias masculina e feminina, onde eu descanso, né? Onde eu fico menos ansiosa. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns exemplos que são muito legais, gente. Olha isso aqui, ó. O Sol, ele é oriundo de uma energia masculina, porque ele é vibrante, porque ele é forte, porque ele é potente, porque você não consegue nem olhar pra ele. Já a Lua, ela é energia feminina. Ela é da noite, ela é dos apaixonados, você consegue olhar para ela, você consegue namorar a Lua, ficar admirando a Lua. Então, ela é oriunda de uma energia feminina. O dia, o próprio dia, ele é masculino, porque o dia nos reflete ação, algo que a gente tem que fazer, a gente tem que produzir. Já a noite é descanso, é acolhimento, é sono, é relação sexual, tem mais a ver com a energia feminina, do descanso, do aconchego. Cidades também têm energias, gente. Então, por exemplo, São Paulo é uma energia mais masculina. Por quê? Porque é voltada para negócio, é business, é trabalho, é dinheiro. Já o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é uma cidade mais voltada para quê? Para praia. Então, toda cidade que é mais voltada para praia, para lazer, ela é mais feminina, né? É onde a gente descansa mais. Então, aqui tem as duas polaridades. Então, o masculino, gente, ele tem a ver com ação. E o feminino, ele tem a ver com a energia do acolhimento. Qual é a energia mais importante, na opinião de vocês? Na verdade, não tem. As duas são complementares, assim como o yin e o yang, que é aquele círculo que tem duas bolinhas no meio, branco e preto, sabe? Então, aquele símbolo significa a intersecção do feminino com o masculino, né? O yin e o yang, a noite e o dia, o claro e o escuro, porque são as polaridades e não existe melhor ou pior. Existem diferenças e nós precisamos entender um pouco melhor sobre isso. Quando a gente entende um pouco melhor sobre isso, vai ficar muito mais fácil responder a pergunta da nossa seguidora aqui, que aí vocês vão entender. Aí vai fazer total sentido para vocês. E aí, pensando na questão da anatomia, da anatomia humana, né? Nós temos o pênis e a vagina. O pênis, que é energia masculina, ele quando está em orgasmo, ele jorra espermatozoide, então ele expulsa, vai pra frente, é como se fosse um desbravamento, um enfrentamento, vai pra vida, gera vida, né? Já a vagina, em contrapartida, juntamente com o útero, ela acolhe esse espermatozoide.
ela acolhe, e lá dentro é onde tudo vai acontecer, né? O início da vida e onde tudo vai acontecer. Então, por que eu expliquei tudo isso para vocês? Para vocês entenderem que existem polaridades. E onde é que eu me encaixo agora? Quando ela me pergunta, Érica, fala um pouco sobre os homens que trabalham em casa e as mulheres que trabalham fora. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. O que acontece, minha querida, é o seguinte, você tem energia feminina e o teu marido também. Você tem energia masculina, que é a energia do trabalho, e o teu marido também. A questão agora é vocês entrarem em comum acordo. Não existe certo ou errado, percebe? É um complemento. O que existe é aquilo que é melhor para o casal. Às vezes, quando o homem trabalha fora e a mulher não trabalha fora, ela exerce muito mais uma energia feminina. Quando troca os papéis, a energia troca também. A mulher que vai pra rua, que vai pra fora, que vai atrás do pão, da caça, ela tá muito mais carregada de energia masculina. E o homem que está cuidando do lar e dos filhos, ele está mais carregado de energia feminina. E essas polaridades podem mudar ao longo da vida. A minha pergunta pra você é, minha querida, tá funcionando esse relacionamento pra você? Tá legal? Tá gostoso? Você tá admirando o teu marido, o teu companheiro? Tá bacana? Porque se a sua resposta for não, isso significa que você está exercendo muito mais energia masculina e isso tá te cansando. Porque o segredo tá aqui, ó. Onde eu descanso? Onde eu descanso é onde eu fico menos ansiosa. Então, se talvez o teu marido tá em casa, você fica mais ansiosa porque você tem que dar conta, você tem que chegar, você tem que ver se ele fez as coisas certo, porque a mulher tem muito disso, né? A gente acaba não confiando nas tarefas domésticas, a gente quer refazer. E assim, né, gente, no momento que a gente tá no momento de troca e não de ficar refazendo as tarefas do outro. A gente tá no momento de confiar, a gente tá no momento de entregar. A minha pergunta é, para todo mundo agora que tá me assistindo, onde é que a sua energia descansa? A tua energia descansa mais no masculino? Você sente mais prazer em ir pro trabalho, colocar um terninho, enfrentar uma mesa de reuniões, enfrentar uma mesa cheia de homem, colocar suas ideias? Ou você descansa mais cuidando de filhos, artesanato, estando em casa, conversando com pessoas, que é uma energia mais feminina, percebe? Então, você sabe o que te faz bem e o que te faz mal. Você sente isso. Lembrando que todos nós temos a energia, as polaridades, a feminina e a masculina. Isso é uma coisa que existe em todos nós. Só que a gente tem que entender onde é que a gente está descansando. É por isso, gente, que é importante esse equilíbrio entre o casal. O casal pode ser homoafetivo ou heteroafetivo, não tem problema nenhum, porque lembra que eu falei? Todo mundo carrega em si uma energia feminina e masculina, só que ela equilibra. E para que ela possa equilibrar, é importante que um ceda espaço para o outro, que um tenha uma predominância mais masculina e uma predominância mais feminina. E a gente vai ver isso aonde? Nas tarefas que a gente exerce dentro desse relacionamento. Deu para entender? Porque as tarefas que a gente exerce dentro desse relacionamento nos indica aí como é que a gente tá agindo, como é que a gente tá expressando a nossa consciência no mundo. E se você tá estressada, se você tá cansada, se você tá cada vez mais ansiosa, preocupada com sintomas da ansiedade, pode ser que você não esteja descansando no seu papel. Então é importante chegar e conversar. Olha, para mim não tá legal, para mim não, eu me sinto assim. Quando a gente for ter esse diálogo, nunca dizer pro outro apontando, né? E sempre dizendo como eu me sinto. Eu me sinto triste, eu me sinto sobrecarregada, eu sinto que eu não tô no meu lugar, eu sinto como se eu não estivesse nesse papel, como se você estivesse exercendo um papel que fosse meu e eu exercendo um papel que fosse seu. E assim, gente, tem um outro fator muito importante que é o da sociedade, que a sociedade cobra muito de nós. E a sociedade, ela tem paixão pela energia masculina e ela invalida a energia feminina. Então podem perceber que tudo que é voltado para o masculino é mais exaltado. Então vou te dar um exemplo aqui, ó. O sol, o dia, as grandes cidades, a ação, né? Tudo isso é muito mais voltado para quê? Para o masculino e para essa força. E o feminino acaba ficando um pouco de lado e a gente esquece que a grande sacada da vida é o equilíbrio entre as energias feminina e masculina. E assim, dentro de um relacionamento, a gente vai se percebendo, a gente vai entendendo o que é bom pra mim,
Onde que eu descanso? Então você vai ter que se perguntar, onde é que você descansa? Se pra você tá ok, se pra você tá bom, se pra você tá gostoso do jeito que tá, não tem que mexer em nada. Agora, se pra você tá causando um incômodo, uma dor, uma ferida, é preciso conversar sobre isso. Ah, Érica, mas o desemprego tá muito difícil. Aí a gente vai para as questões práticas e racionais, né? O desemprego tá muito difícil, ele não consegue. Gente, a questão não é essa. A questão é como você se sente, porque uma hora ele vai arrumar um emprego. Uma hora ele vai arrumar um trabalho, né? Ou se tiver bom assim para vocês, tá tudo certo, não tem o que se fazer, não tem o que se mexer. Vocês entendem? Isso é muito importante. É fundamental, né? A gente entender, a gente se perceber, a gente se amar, a gente descansar. E é tão bacana quando você tem um casal em equilíbrio, porque um descansa no outro. Então, quando você tem um casal onde um exerce energia feminina, que é o calor, o acolhimento, a doçura, e o outro exerce a energia mais masculina, que é a ação, que é o trabalho, que é o planejamento, aquilo se completa e a gente começa a entender como o mundo é perfeito. Porque é perfeito do jeito que é. São energias complementares e todas essas energias são importantes para que a gente possa crescer como pessoa. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, compartilha com uma amiga, manda para ela fazer essa reflexão, dá um like, comenta, deixa aqui seus comentários, vamos fazer dessa corrente aqui uma grande corrente de entendimento, de aceitação, de acolhimento e de entender que não existe o melhor, né? Existe também o movimento feminista que é muito triste também, que é uma briga, uma luta, onde essas mulheres se colocam muito na energia masculina de guerra. A guerra, ela vem da energia masculina, quando na verdade nós precisamos nos unir, nós precisamos nos dar as mãos. Homens e mulheres, independente da orientação sexual, somos humanos e precisamos olhar para isso, porque de nós, da nossa compreensão, da nossa maturidade, está nascendo uma nova geração. E como é que você quer que a nova geração enxergue a vida? Seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, a gente precisa pensar nisso, porque nós somos esse exemplo. Tá bom? Somos o exemplo aí no mundo, somos a semente no mundo. Espero que tenha gostado, um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.